E a brilhantíssima senadora Soraya Tronic disse que Fernando Haddad é mais liberal que Paulo Guedes. Pergunto, ela desceu de Marte e acordou agora aqui na Terra? O que ela tá fazendo aqui? O que ela tá falando? Eu acho que ela não sabe nem o que é economia. Bora ver esse comentário aqui do jornalismo porque é inacreditável. Uma oportunista. Começaram a aparecer candidatos que nem conhecem o Bolsonaro fazendo material de campanha para sua imagem. Esses candidatos genéricos não têm caráter e nem compromisso com os nossos ideais e, sem autorização alguma, utilizam a imagem do Bolsonaro para ganhar votos. Que precisou do nome Bolsonaro para ganhar o Senado, agora pulou no colo do Lula e agora faz campanha para o Lula e diz que Bolsonaro não presta. É exatamente essa senadora que agora diz que o Fernando Haddad é totalmente liberal, mais do que Paulo Guedes. O Fernando Haddad que só estudou 2 meses de economia. Como vimos há pouco, a senadora Soraya Tronic disse hoje no Senado que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é mais liberal do que o ex-ministro Paulo Guedes. Concorda? Olha, Leandro, talvez a senadora tenha que escrever um artigo ou publicar um livro. De repente ela lança junto com um sobre democracia relativa, porque a noção dela de liberalismo parece ser muito ruim, né? Ou seja, ela não tem noção nenhuma, mas ela sabe que é uma coisa boa, porque ela fala que é um elogio ao Haddad ser liberal. É igual esses comunistas que condenam o capitalismo, mas querem estar nos Estados Unidos. Então ela pega o lado bom e o lado positivo, totalmente positivo do liberalismo e fala que é um elogio ao Fernando Haddad, mas sem entender nada do que o Haddad vem fazendo. O que o Haddad vem fazendo? O contrário do que prega o liberalismo. Destruindo a economia e afundando o nosso país, transformando em uma Venezuela. É isso que ele está fazendo. O Haddad vem aumentando o gasto. O liberal, ele quer aumentar o tamanho do Estado? Ele quer aumentar os gastos do Estado? Ou ele quer cortar despesas? Ao aumentar os gastos, esse liberal Haddad, esse liberalismo lá Haddad, ele está aumentando a nossa dívida, porque ele não corta despesa. Isso é liberalismo? Esse liberal Haddad faz com que a taxa de juros permaneça sufocante lá em cima. E esse liberal Haddad, para tentar resolver o problema da equação receita menos despesa, equilíbrio fiscal ou de preferência superávit, o único caminho que o liberalismo do Haddad encontra é o aumento de impostos. Então, olha, Soraya, pelo amor de Deus, faça um livro, sei lá o quê, porque raciocinem comigo, onde e quando o liberalismo sufocou a produção? Onde e quando o liberalismo sufocou a economia real? E o liberalismo do Haddad mata a economia real, a economia de mercado, né? Sufoca, né, a liberdade da gente produzir, de ter e fazer o que quiser com o nosso dinheiro, pela taxa de juros lá em cima e pelo aumento da carga tributária. Que liberalismo é esse, senadora? Por favor. Eu acho que essa Soraya Tronic deveria arrumar uma lavagem de roupa. O que é que ela tá fazendo no Senado Federal? Como é que ela dá um palpite desse sem saber nem do que tá falando? Falando que Fernando Haddad, comparando ele com um economista renomado como Paulo Guedes, é inacreditável, né? Para ela, o país tá uma maravilha. Fernando Haddad tá acertando em tudo. Esse governo que está aí está fazendo o país avançar, crescer, prosperar, segundo a cabeça desses esquerdistas, né? Condena o governo Bolsonaro, condena Paulo Guedes, mas agora o país está às mil maravilhas com o Lula e Fernando Haddad no governo. É inacreditável. Mas não só essa jornalista foi competente e clara na sua resposta, mas veja também os comentários desse jornalista com relação a Lula e a economia e o avanço do Brasil, segundo os esquerdistas. Nós não estamos criando um país de vagabundos, porque essa é a sensação que a gente tem. E eu já disse aqui, você tira R$500 de quem trabalha e dá R$100 para 5 vagabundos. Você ganha 5 votos e perde um voto. Eu vou dar para vocês alguns dados e vocês fazem um julgamento. O Brasil, um país de 213 milhões de habitantes, tem 94 milhões de pessoas penduradas em algum programa assistencial do governo. Além desses 94 milhões, são mais 40 milhões de aposentados do nosso país. São 134 milhões de brasileiros que recebem sem contribuir para a economia. Aí eu pergunto aos senhores,
simples. De cada 3 brasileiros, 2 literalmente vivem de verbas públicas sem essa contribuição. A tese socialista do coitadismo e do vitimismo é a seguinte: coitadinho, precisa mais de quem ganha muito. Qual é o incentivo que alguém vai ter em trabalhar e ganhar muito, se ele sabe que vai ser penalizado ali adiante? A tese é simples: o achatamento da pirâmide social brasileira. E é isso que vem acontecendo. Mas não esqueça que o Lula é o pai dos pobres. Não esqueça disso, porque ele se orgulha em que o Brasil permaneça do jeito que está. Bolsa Família, Vale Gás, baixando conta de luz. É exatamente isso que ele quer fazer. Ele não quer liberar o mercado, ele não quer fazer as pessoas prosperar, crescer, porque ele sabe que se as pessoas começarem a prosperar, crescer, se a educação começar a avançar no Brasil, ele perde voto. Então para que ele vai fazer isso? Para que ele vai querer que as pessoas prosperem? Por que que ele vai tirar auxílio e facilitar a vida das pessoas empreender, se ele sabe que se as pessoas empreendendo, elas se tornam independentes e não precisa das tetas do governo para se manter? Porque o problema é que o Lula, ele aprisiona essas pessoas e ameaça essas pessoas nas eleições, dizendo, se outro entrar no meu lugar, eles vão cortar, então vote em mim para permanecer recebendo. Infelizmente, as pessoas ficam escravas desse desgoverno que só mantém as pessoas na pobreza. E ele ainda se orgulha em dizer: saí do Nordeste, eu era pobre, comia calango. Deveria ficar lá comendo calango. Pergunta se hoje ele come calango. A vida de Lula é uma vida de luxo, é uma vida de rei, de rainha, igual a esbanja, viaja o mundo todo com o nosso dinheiro. Qual é o exemplo que esse governo pode dar? Como é que esse homem pode se orgulhar ainda de dizer que tirou o povo da pobreza? Como é que esse presidente pode dizer que tirou o país do mapa da fome? Mentira, ele está mantendo esse povo na pobreza. E agora, com o seu discurso eleitoreiro, querendo dar gás, conta de luz e auxílio para todo mundo, afundando o país com seu economista incompetente, é exatamente isso que ele quer, porque ele quer usar isso como pauta eleitoreira para 2026, para tentar a sua reeleição. É triste, é lamentável, é inacreditável. Ele quer transformar nós em uma Cuba e uma Venezuela. Ele sai em defesa desses países, ele não quer acordo com os Estados Unidos, isso é um fato. Ele quer se aproximar da pobreza de outros países e não da prosperidade dos Estados Unidos. É triste, é lamentável, mas é um incompetente que está na presidência do Brasil. Ele assaltou os aposentados e está ressarcindo os aposentados com o nosso dinheiro. E não com o dinheiro daqueles que roubaram eles. É inacreditável, né? Governo Lula, deixando claro aqui, não moveu uma palha para reaver dinheiro roubado de sindicato. Blinda sindicato. Nada foi feito. O governo Lula não moveu uma palha para punir qualquer sindicato. Nenhuma. E continua não fazendo. O governo Lula fala que está devolvendo dinheiro, mas não conta que não está pegando de quem roubou. Está pegando de todos os brasileiros para fingir que é bonzinho e devolve. A AGU, eu não vi também bloqueando o dinheiro de nenhum sindicato. A CGU foi fazer alguma coisa com os sindicatos que estão vinculados ao PT, com o TAG e mesmo o sindicato do irmão do Lula, depois que começou a CPMI. Então, a gente não pode mais ser refém de sindicato. A gente precisa pegar essa quadrilha e colocar na cadeia. Agora veja o que é um esquerdista consciente, porque tem aqueles que são doentes, tem aqueles que, independente se o Brasil está quebrando, afundando, eles não querem saber, estão com Lula de todo jeito. Mas esse daqui é um esquerdista, centro-esquerda consciente. Escuta, se o Brasil pensasse dessa forma aqui, nós seria outro país. Olha só. Você é de esquerda ou de direita? Eu sou esquerdista, mas não sou radical. Um centro-esquerda? Pode-se assim dizer. Um cara de esquerda consciente, então. Não vou nunca apadrinhar a roubalheira de quem tá lá, né? Só tá tudo ladrão, só tem ladrão lá. Aprenderam com o PT, né? O PT que foi culpado disso tudo. Nunca mais vai votar no PT? Não, nunca votei no PT, porque eu não sou comunista. Se eu fosse comunista, eu votava no PT, mas eu não sou comunista. Você que é uma pessoa de centro-esquerda, o que você acha do comunismo? O comunismo é uma porcaria. Vê a Cuba, vê a Venezuela. O comunismo é isso. Não tem como dar certo? Claro que não. Compra um apartamento de 3 quartos. Aí vem o comunismo, te deixa com 1 quarto e dá 2 quartos para os malandros que não querem trabalhar. O comunismo é isso. É tirar do rico para dar para o pobre. Só que deixa todo mundo pobre, porque não tem empresário. O empresário nenhum vai ficar aqui. Vai trabalhar para quê? Para dar para os outros? Não, vai embora. Todo o pessoal saiu de Cuba, saiu de Venezuela. O empresariado todo sai fora. A não ser na China, né? Porque a China os caras matam lá. O Fidel Castro começou matando, depois teve que parar com as matanças, né? Já pensou se o Brasil tivesse essas cabeças pensantes? Isso aqui pensa mais do que a maioria do PT, do PSOL, PCdoB. Isso aqui é uma mente brilhante. É um esquerdista consciente. Não tem nenhum problema debater com uma pessoa dessa. Jamais. Agora veja o que é um doente.
Veja o que é um esquerdista inconsciente e doente pelo petista, pelo PT, pelo Lula. Veja só. Tudo que o Brasil precisava, Lula tá fazendo, que os outros não fizeram. Cita uma coisa boa. Tudo. Só uma coisa. Tudo, Pra tudo. pobre, não teve Pra pobre tá maravilhoso. outro governo melhor. Preço da alimentação lá em cima pra pobre tá bom, né? Só estão reclamando do café. Vamos plantar café. O arroz, Vamos plantar café. combustível. Vamos plantar café. Isso é um esquerdista doente. É uma pessoa que vota no Lula. Tá, mas o preço tá aumentando, mas não tem nada não, o Lula fez. Mas e o roubo dos aposentados? Tem nada não, o Lula tá ressarcindo. Ah, mas e o petróleo e o mensalão? Não, isso não existiu, isso é fake news. Esquerdista doente é assim, não adianta, você não consegue convencer, você não consegue mudar essa convicção. Tem que ter uma mudança de mentalidade. E eles não querem, eles querem permanecer no que está. Para eles, Lula é assim, roubou, mas fez. Agora veja o Lula que disse que não ia indicar amigos e condenou nas eleições passadas aqueles que indicavam amigos para o STF. Olha só as falas do Lula. Sido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece muito bem. E eu sou contra. Eu acho que a gente pode discutir o futuro se tiver uma nova constituinte, sabe, quem sabe ter mandato ou não, quem sabe as pessoas ter uma limitação maior. Mas eu acho que a Suprema Corte tem que ser escolhida por competência, por currículo e não por amizade. Se o diabo é o pai da mentira, o Lula é o quê? O que dizer desse personagem que diz que não poderia indicar amigos, tem que indicar pessoas de competência? Aí indicou seu advogado pessoal, Zanin. Não pode indicar amigos, mas indicou o Rocambole, que é o Flávio Dino. O ministro mais chegado, amigo de infância do Lula, Flávio Dino, que está a serviço do Lula no Supremo Tribunal Federal. E agora tem esse do meio aqui, que não sei nem o nome dele, o Bessias, né? Chamam ele de Bessias. Agora vai indicar o Bessias. Não, mas tem que ter competência. A competência de proteger ele. É só isso que ele quer. Tem que ter essa competência. É inacreditável. É triste, é lamentável, mas é o presidente que nós temos, infelizmente. Não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.